Pessoal, beleza. Então a gente vai começar, tá? A review do torneio do Alexander. É um torneio Bout, então a gente já vai focar nessa linha de torneio Bout, tá? Uh, Outra situação que eu vou frisar aqui para a gente não esquecer é de manter o respeito, tá? Independente da linha que o Alexander optou por jogar ontem, ele estava com certeza com um time bank piscando na cara dele, com várias telas com action. Então, não comparar o momento de hoje com o de ontem. Então, se o Alexander escolheu alguma linha, seja ela uma linha que agrade ou não, o que a gente não vai ter aqui nessa aula é faltar com respeito, tá? A gente preza muito por isso, a gente sabe que a gente não quer Ctrl+C, Ctrl+V, o que a gente quer é que cada um de vocês construa a sua estratégia de jogo pautada em conhecimento, em informação. Nós todos estamos aqui para evoluir. Combinado? Combinado. Então, beleza. Então, vamos lá. 7-4, off, só fold, independente de qualquer coisa. Deixa eu ver. Só tem uma mão. Provavelmente eu não vou ter muitas mãos dos jogadores, então a gente quase não vai usar o HUD. 10-8. Tá muito deep, não precisa começar a inventar agora. Fold. 5-5 abrimos. Qual? A6 dama, Cebete padrão. 10%, 5% já é suficiente. Qual valete eu vou continuar? Vou dar mais uma baixa, não vou querer fazer o cara foldar, tá? Tipo, ele não vai foldar o 10, ele não vai foldar o rei, ele não vai foldar o as, então não vou querer fazer esse cara foldar agora, mas eu vou dar outra baixa para a decisão seguir com a gente no river. Ele escolheu beta alto, acredito que já para gerar fold equity, né? Aqui a gente já começa, na minha opinião, a transformar a nossa mão em blefe, tá? E aí, caso a gente tome call ali, fica um pote muito grande para a gente querer fazer qualquer coisa no river, né? Tipo, um call dele aqui coloca ele pelo menos em dama, e aí pra gente no river querer dar outra fica complicado, né? Mas geralmente essa size maior também vai gerar fold equity e vai passar. Passou. A minha ideia é que, como a gente tem mais vantagem de range ali, né? Uhum. E fica difícil do Big Blind, o range dele é bem amplo, fica difícil dele defender uma size mais alta, né? Uhum. E aí eu não consigo dar 3, assim, eu acho. Eu sinceramente acho que eu vou só turn aí. Eu curto também, né? Bet alto, turn. Sim. Desligo o river mesmo. Sim. A linha que eu passo é porque a gente é justamente essa. O nosso 5-5 ele ainda extrai de draws quando a gente faz uma size mediana. E dependendo do river a gente pode escolher se a gente vai betar uma alta, uma baixa, sabe? Tipo, então, mas não é, tipo, acho que é ok esse bet aqui. Ele vai ser bem teórico, bem mais teórico do que uma size baixa. Defendemos. Valete 3 e 5, a gente tem broca. Tá muito deep, tá? Eu evito ficar. Tipo, olha a quantidade de ficha que a gente tem para ficar dando check raise aqui agora, sabe? Tipo, na minha opinião, não é o momento, mas se alguém quiser pegar a broca aqui para dar check raise, acho bem ok. Alguém gosta de dar check raise aqui? Eu curto. Eu acho que se eu tivesse backdoor de flush, se fosse 6-7 espada ou 6-7 copos, eu acho que eu curtia mais um check raise. Aí você pegaria duas equidades, né? Tipo backdoor e broca. Eu acho que eu curto mais o check raise nessa linha. Eu também. Não é um crime. Não é um crime não, né? A gente dá check raise, não é um erro. Não, né? não. A questão mesmo é que, tipo assim, você vai ganhar muito pote, sabe? Tipo, dando esse check raise. Só que o range, e não eu não vou nem dizer o range de continuação. É que como os vilões estão muito deep, então, tipo assim, mãos como, sei lá,
Rei Dama, sem backdoor, sabe? Tipo, que é até difícil nesse board. O off provavelmente não vai ter. Que eles não deveriam continuar, que em outro cenário eles vão foldar muito. Aqui eles já começam a ter mais coragem para dar call. Então é só por isso que eu evito dar esse check raise nesse momento do torneio. Mas não é um erro não, cara. Tipo, a agressividade no poker nunca vai ser ruim. Principalmente aproveitando as nossas equidades, né? Aqui agora, por exemplo, a broca, ela é uma equidade. E é muito importante. Eu acho que contra as posições finais vai funcionar melhor também, né? Também. O TG vai ser um pouco mais forte. Também. Nesse size também, né? Não tem como dar check raise. Mas é bacana que, tipo assim, aí aqui eu nem continuo, o Alexandre. Tipo, sabe, o cara já sai betando o pote, a gente praticamente está jogando só pelo 4. Eu não vou continuar, tá? Mas, tipo, por que tu continua? Cara, primeiro porque tá muito deep, né? Eu acho que se tivesse shallow, eu já foldaria, sinceramente. Aham. Tá muito deep, eu ainda consigo dar uns calls turn, por exemplo, se eu acertar o 6 ou 7, ainda eu tenho equidade para mesmo numa size média alta ali turn, eu ainda continuar pelos efetivos, né? E aí, se eu conseguir acertar uma mão forte, eu vou conseguir extrair, porque o range dele é forte, né? Tá. Eu vou extrair muito dele, então por isso que eu continuo. Uhum. Eu continuo nessa mão. Se eu continuar nessa mão, eu vou continuar muito mais pelo float, pelo probe river, do que por acertar uma mão forte, tá? A população vai overfoldar muito no river. Eles dão essa aqui, e aí a gente paga, vai jogar, a expectativa é jogar de check turn para dar o probe river, saca? Porque se a gente parar para pensar na quantidade de vezes que a gente vai acertar uma mão forte aqui, e às vezes que a gente acertar o 7 ou o 6 e chegar no river, a gente ainda vai estar perdendo para 8-8, 9-9, 10-10, alguns valetes. Então... E outra, Alex, o board, ele é muito seco, né? Então, tipo, não faz tanto sentido essa size alta dele. Tipo, ele tá com... Pra mim, ele tem um range fraco lá, tentando fazer eu foldar. E, tipo, ele não tá tentando extrair de uma mão que ele tem lá forte lá, ou proteger o range dele. Mas você concorda que ele tá tentando te fazer foldar? Vamos supor que ele tá tentando te fazer foldar, cara, rei 10, que ele tá tentando te fazer foldar valete dama, saca? E aí dessa vez ele tá tentando te fazer foldar e ele... E beleza, tu tem uma mão que é fold, saca? Pior que eu acho que pode ter size alto aí nesse board. Mas é porque, Danilo, só tirando da equação, que a população eu acho que não vai pensar nisso, sabe? Então, tipo, só da gente não vão... Eu também acredito que ele possa ter, até pela profundidade de stack. Mas aí a gente tá colocando que esse jogador é um jogador que pensa, que entende que o range de continuação do Alexander vai ser inelástico, e aí ele pode betar alto porque o Alexander tem muita ficha. E aí eu não acho que a população tem esse nível de pensamento, você acha? Não, acho que talvez não. Mas eu acho que eu pago essa primeira ainda. Uhum. Mas qual que é a tua ideia para pagar a primeira aqui? Que a gente pode ter o valete também dando só call e talvez ele dê uma freada no turn. Aí, tipo, a gente pode... Probe river. Então, porque aí eu acho que a ideia do call é muito boa, sabe? Da gente não pensar só em acertar uma mão forte, porque a gente também pode contar com a fraqueza do vilão. Então, se a gente dá esse call aqui, tendo equidade, que isso é importante, então acho ok o call. Mas pensando que se eu não acertar uma mão forte e ver como ele jogar no turn, cara, a gente pode probar river. Aí acertamos, melhor ainda. E aí pra gente é indiferente se acertou ou não. Acertar e errar vai fazer parte do jogo. Aí o cara deu outro, agora a gente continua. Se a gente não acerta, a gente desliga a mão, né, Alexandre? Nesse size sim.
Eu acho que eu consigo continuar acertando 6 ou 7, né? Então, porque ainda eu vou ter par broca e Uhum. outro par pra fazer 2 pares também. Boa, Mas se bateu qualquer outra carta aí, eu vou só give up a mão. boa. Quem? E aí agora eu vou perguntar para os outros pessoal que está participando aí. Xará, o que tu acha desse raise? Ah, gente, eu curto, né? Mas tá nuts. Hã? É, curto bastante. Mas você curte por quê? O que a gente quer fazer, quer colocar a ficha lá no meio, né? Para encaixar um SPR, tá muito deep. Uhum. A E gente aí, jogar de call aí fica muito ruim o SPR no River, sabe? E a gente boa. quer extrair do range forte dele também. Se ele tem um range forte, ele nunca vai foldar. Tipo, você tem um valete aí, um rei valete, um as valete, um Uhum. overpair. A gente vai estaquear ele, sabe? Então, Sim, eu tem acho bem mais nice. tem mais um detalhe que dessa mão que faz esse raise aqui ser extremamente efetivo. Você sabe qual que é, Difuso? Não, não sei não. E aí, Vitor? Você pensa em alguma coisa? Mais um motivo que a gente tem para dar esse raise aqui agora? Já que a gente tá nuts? Rapaz, não vem nada na minha mente agora não, Alex. Porque, tipo, eu jogaria de call aí, né? Tipo, Boa. porque o nosso raise é muita força. Tipo, Uhum. um valete fraco lá, tipo, até o Ice Valete fica desconfortável com esse raise turn aí, né? Então, não sei, talvez jogaria de call ainda, porque a gente deu call no flop, tinha call turn também. Ele iria nessa linha, né? Sim, Não sei tá. se é mais EV, mas eu acho que iria nessa linha. Não, a gente, mais uma vez, a gente nem tá com Digital Wizard pra gente não aprofundar, pra gente conseguir acelerar a review, sabe? Então, quando a gente vai aprofundar muito em uma mão, a gente acaba não conseguindo fazer uma review por completa. Mas aqui o outro motivo que a gente tem para já dar esse raise aqui, além do SPR, que os dois estão muito deep e a gente quer colocar a ficha no pano, é o fato da gente estar jogando fora de posição. Legal. Então, quando você só dá call aqui, você deixa o SPR baixo, e aí não sei qual que vai ser o river, não sei se o parceiro já vai foldar aqui, isso não tem problema. Mas, por exemplo, se bate um river espada, que não seria dos melhores pra gente, mas vai frear a ação do vilão. Se bate um river 8, se bate um próprio river 6, são cartas que a gente vai ter que liderar. Por quê? Porque esse cara tem muito check behind lá. E aí a gente vai ter que liderar talvez por uma size pequena para ainda tomar a call, sei lá, de um 10-10, de um 9-9, de um 8-8, pensar nisso. Então a gente está jogando fora de posição. Por isso que eu acho muito nice esse raise aqui. A maioria dos players, eles vão pensar que jogar de call porque a gente está nuts vai ser a melhor linha. E dentro da minha forma de ver esse spot, a gente já tá gravando. Ufa. Já ia falar assim, parabéns para mim que não gravei. A gente já tem, a gente estando fora de posição também é um motivo pra gente dar esse raise aqui, tá? Legal. Concordo, É porque concordo. o Jack Race Thunder é muita força, cara. É muita força. Sim, Eu poderia o Ice Valete lá quando eu encontrei esse Raze aí. Eu sim, Pois é. concordo, Fuso, mas a questão é o seguinte, até no flop assim, o range dele fica bem elástico, né? Ele pode ter um range fraco, mas quando ele dá essa outra turn aí, e nessa size mais alta, eu considero que agora ele possa ter um range mais forte que ele vai continuar, né? Então, Sorte Trincas essa, também, né? Trincas da SP. Da SP não. essa questão da gente estar fora de posição ela é importante, porque no River a gente não vai conseguir extrair muita ficha dele, né? Ou vai ser check-check, ou a gente vai dar o probe River e ele vai conseguir dar uns hero fold lá, né? Então, boa. Sim. eu acho E que a mais gente um consegue acréscimo extrair bem. também, tipo, o que eu vejo da população, pelo que eu vi desse jogador, ele é um jogador que não entende muito da teoria, né? Que ele fez um size bem alto num flop valete 3-5, um flop relativamente seco, né? Se for um jogador regular e fazer um bet bem baixo aí, né? Então a gente já pode colocar um note dele de recreativo. Daí o que eu vejo É, da população desse jogador é que eles são muito apegados com range de valor, sabe? Se ele tem um range mesmo de valor aí, ele não vai foldar para raise. Então por isso que eu curto bastante o raise. A gente tem que fazer isso em game porque a gente vai estaquear, sabe? boa. Então eu curto pra caralho isso E, aí. e só o perfil dele que ainda não dá pra gente definir, porque ele pode sim, já que o Alexander tem
tinha 90 blinds para trás, então, por exemplo, ele vai pegar ali, vamos supor que agora a gente já começa a colocar ele em que? As e valete e vala-vala. Vamos supor que ele tá trincado. As, rei, dama-dama. Que aí ele pode jogar assim. Cara, com o vilão tendo 90 blinds para trás, a gente, pensando também em SPR, a gente vai querer fazer size maior, cara. Sabe? É por isso que a gente não pode saber definir o perfil dele, porque a gente não sabe se ele fez isso de forma consciente, por exploit, ou talvez até por teoria. Até o Danilo trouxe pra gente que talvez vai ter sim size alta, ou se simplesmente ele é um calling station, que os calling station, quando acerta alguma coisa, ele só bala, né? Aí Já veio, pega a mão também. aí veio um 10 de espadas, que a gente já sabe que não é muito bom pra gente. E o que é que vocês pensam aqui agora? Agora a gente vai dar check e deixar ele blefar? A gente vai dar um bet call ou a gente ainda pode considerar um bet fold? Ai, que river chato, cara. Beleza, eu concordo. River chato. Ai, Deus. Mano, Nossa, caraca, foda, velho. mas eu acho que a gente tem que continuar ainda, velho. É, E tô na dúvida dos pela size, forma, cara. pela forma que ele jogou o turn, pagando o check raise turn ali, eu acho que ele não faria isso só com flush draw, entendeu? Eu acho que ele faz com a Zivala, com Palavada, Madama Rei, que nem a gente já disse. Então acho que esse flush com complete não pode frear muito a nossa ação, não. Mas eu ia para algo perto de 40% para foldar ainda, cara. Eu ia win, é bounty. Quem Velho, considera também eu chovar? tava pensando nisso, geralmente, velho. Não tem como fazer bet nesse river, não. No dia que foi jogado, eu quero chovar. Ninguém considera chovar. Eu gosto de chovar, a gente tá cobrindo. Eu acho que ele não vai foldar os vala-vala, dama-dama, rei, as. Os flush, nós não vamos foldar também. Então, tipo assim. Aí eu tô lá, mano. Não sai de espada ainda, querendo ou Eu não não. sei se eu bota. joguei, não, mas eu tô querendo jogar. Hein? Talvez aqui o melhor é até betar pote, sabe? E mais uma vez, tá? Todas as linhas são válidas. Para quem gostou do spot, tira um print, roda no GTO Wizard, descobre pra gente lá qual que é, a linha que vai ter o melhor EV, tá? E compartilha com a gente ali no grupo ali, sabe? Então, quando a gente vê esses spots assim que a gente está passando, que a gente tem algumas linhas, é importante tirar um print aqui e estudar o spot, tá? Eu gosto. Eu acho que o all-in, me perdoa aí, Alex. Eu acho que o all-in a gente só toma call perdendo, velho. E quando a gente faz algo perto de 40% ali, eu acho que a gente ainda toma alguns call ganhando, entendeu? A gente pode estar se valubetando com esse flush complete aí e tal. Se pá, velho, eu jogo de check call, eu acho a win over aí. Tá. Eu vou mentir, eu acho que a gente nunca toma call ganhando. Não, tranquilo. Ô, David, mas o que acontece? O que muda a característica desse torneio é que a gente está fazendo a review de um torneio PKO. Então, como está no início do torneio, e é claro, ele pode ter um flush ali sim, a gente vai aumentar muito a fold equity, mas a chance da gente capturar o Bout é agora. Ele também, mesmo que ele não acertou esse flush, ele já se mostrou com uma mão forte, né? Ele não sabe que a gente tem 7-6. Então ele pode ter as e vala de espadas, ele pode ter vala-vala, ele pode ter vala 10. Então ele pode ter as, ele pode ter Rei rei. de espada. Então, Rei com rei de espada. Tem muito rei que a gente toma call, né, mano? É claro, mas vai ter sim os cenários onde a gente vai aumentar muito a fold equity, tá? E ele vai acabar foldando. E aí, se fosse um torneio vanilla, eu iria para size, eu não iria para pot, mas como eu tô cobrindo ele, e se eu perder essa mão eu ainda vou ficar com uns 20 blinds para trás, então, tipo, eu vou tentar pegar esse balde. É só essa diferença em relação à modalidade dos torneios. Mas o mais importante, para a gente ter certeza, é tirar o print aqui. Opa, que eu quero ver. É tirar o print aqui e estudar a mão. Mas é uma mão de muito valor, tá? É uma mão que acontece muito isso aqui. Show, mano. Chovou e aí o cara foldou. Então, tipo assim, aí a gente aqui agora vai ficar com aquela sensação assim, porra,
Se eu faço size, o cara paga. Não, mano, talvez o cara tá capado ali, talvez o cara não acertou nada. E se você fizesse 10 blinds, ele ia foldar, sabe? Então, definiu a linha, teve o porquê, pelo que o Alexander falou ali, ele já chovou por causa do balde, pelo que até os meninos comentaram. Então, pronto, o mais importante é a gente ter um porquê. Quando a gente tem um porquê, a gente vai atrás para entender se essa linha ela vai ter o melhor EV ou não, tá? Outra vantagem que a gente tem, tá? Que torna também a linha que eu faria pot, mas outra situação que torna a linha do David também interessante é a gente betar e que, vamos pôr aqui, sei lá, 30% do pot e abrir espaço para o vilão pegar o as de espada dele, o rei de espada dele e chovar. Mas aí quando eu faço, Alex, eu faço para foldar. Então, não seria bom assim, dentro desse pensamento. É que assim, na minha cabeça, em alguns turnos que a gente faz esse check raise, a gente tem flush draws. E esse flush complete eu acho que vai deixar mais desconfortável para dar o call com top pé agora do que se fosse uma carta aleatória, entendeu? Então, assim, como jogado na minha cabeça, eu tô longe de estar perto de saber o correto desse spot. Mas na minha Todos cabeça, nós estamos longe. Eu faço 40% de coração, velho, para foldar ainda. Agora, mas é um bom... Esse é um ajuste que eu tô fazendo no meu jogo, questão de tomar check raise e tá querendo conferir. E só tô tomando na tampa. Tá. Mas eu penso assim, ó, eu acho que é válido o teu bet fold, tá? Beta, mas desde que você analise o perfil do vilão. Reg, cara, eu falo contigo, dependendo aqui, contra vocês, eu não invento muita coisa. Ontem eu tava na FT com o Ryan Pest, por exemplo. E foldei um chove dele, eu foldei as e dama. Eu não levelo com vocês. E aí eu penso que vocês, por algum motivo, podem querer levelar, saca? Então, tipo assim, eu analisaria muito o perfil. Se for um reg de outro time, cara, é muito válido a linha de bet call. Os caras vão querer inventar muito, vão querer jogar bonito, vão querer pegar um draw. Imagina esse cara aqui com as e rei com as de espada. O que ele vai pensar é o seguinte: tô bloqueando nuts, a sequência nuts, e tô bloqueando o flush draw nuts. GL, tu vai chovar. Então, contra um cara Nietzsche, um cara rocha, a gente tem que foldar. Contra a população, a gente tem que foldar. Mas é importante a gente também entender a hora, o momento da gente fazer uma size baixa para deixar o cara errar também. Aqui a gente facilita bem a vida do cara, sabe? Tipo, apesar de eu betar pote ou chovar, é a mesma coisa, vai pôr o cara na porta. Se é pra deixar ele errar, eu escolheria uma size mais baixa, sei lá, uma blocker, sei lá, 7 bytes, 8 bytes. Uma coisa assim, pra ele pensar que eu tô querendo levar um showdown ali de um top pé e querer me atolar com coisa pior lá. Isso. Pra vocês verem o tanto que essa mão é rica de informação, sabe? O perfil do vilão também vai definir, por exemplo, se esse cara é Calling Station, pra mim é isso aqui mesmo, sabe? Por quê? Porque o cara não vai foldar nem o 9-9 na mão dele. Então, tipo, sabe? Eu acho que essa aí vai ser 90% de acordo com o perfil. Tipo, se o cara... Eu gosto do chove quando o cara é mais Calling Station. Acho isso. Quando ele não é tanto, aí eu tô mais na linha do David. De size, né? Mas para dar bet fold também, Danilo? Acho que sim. Beleza. Então tá. Mas, gente, essa mão aqui é riquíssima, tá? Uma mão dessa, quando você pega para destrinchar ela tem muita informação pra gente conseguir entender a linha de melhor EV. E aí a gente muda cenário, fala, pô, e se essa carta não é um 10 de espada? E se no lugar do, sei lá, do meu 6 de espada eu tivesse um 7, do meu 7 de espada eu tivesse um 7 de ouros? Cara, é um spot riquíssimo pra gente estudar no Solver.
Vamos lá. O cara foldou. Fold. Isso aí é reg. EP abriu. Quem é reg? O Big. O Psy da Labela, né? Aham. Ele é reg, muito lucrativo, extremamente tight. Sim. Ele é um cara extremamente tight, tá? Mas ele é competente e é muito lucrativo. Sei lá, eu também acho que eu tenho um level com Cara, ele. esse cara, PS, cara, eu acho que 50% dos torneios que eu entro pra jogar, esse cara tá lá, velho. Aham. E é competentezinho, ele chega bem. Ele chega muito, ele joga micro e joga muita tela. Qual? Cara, que eu acho que dá pra defender, tá? Tipo. É uma mão muito melhor defender essa mão do que, por exemplo, defender Valete 10. Sabe? Tipo. Vou até abrir as planilhas aqui, não tinha aberto. Deixa eu abrir aqui pra gente dar uma olhada. Oi? Ela é call mesmo. Acho que é melhor defender do que um Ace 6 off, por exemplo. Que é um Asa 6 off, sim. Então eu vou para a próxima mão, mas eu acho que tu também vê aqui como uma defesa, ô Alexander? Eu também defendo, eu não sei porque que eu não paguei. Eu paguei o 6 e 7 lá. Talvez porque multiway aí eu resolvi, tá muita tela. Talvez deu. Mas é uma mão boa para defender. Então, fold. Se eu passar alguma mão aqui que eu tô considerando fold e vocês não, aí vocês me falam que a gente volta. Abrimos, ok, caracol. Cebete, padrão, pequenininho. Boa, passou. Cara, o foda é esses dois aqui, principalmente o Psy aqui. Então tem muita gente grande. Cadê a mão? Esse aqui. Lá, né? É o Asi 9. Acho boa flodar também. Mas se minha canhota aqui tiver mais suave, eu vou abrir Asi 9. Sendo balde, a gente tem que diferenciar e entender que Balt e Vanilla são estratégias diferentes. Então, quando a gente tá chipado, a gente, cara, vai muito wide, tanto no range de open quanto no range de pra atolar ali mesmo pré-flop pra pegar o Balt da galera. Deep aí dá pra abrir até o Ice 8 quando a gente tá cobrindo todo mundo. Analisar a mesa sempre, né? Psy é reg, tá abrindo GP. Eu não gosto muito de atacar os ranges iniciais. Já fui um cara que atacava muito, mas acho que não compensa tanto. É um range forte. Mas ele vai saber foldar lá, ele vai saber entender que a tribet aqui dos blinds aqui é uma tribet mais forte do que o normal. Então eu considero essa tribet de rei 9, tá? Não tô falando que então sempre tem que dar, não. Tô falando que eu considero. Beleza. Escolhi eu foldar. Estamos chipado, dama 4 aqui. Em alguns momentos eu vou querer fletar também para jogar em posição. O Verdão falando que a gente tem que fletar essa mão na ipada, mas é meio desconfortável, né? Assim, mas. Mas ser vencedor no poker é dominar o desconfortável. Sabe? Tipo, por exemplo, uma mão dessa aqui, ó. O pensamento ele tem que ser o mesmo pensamento. Eu acho mais desconfortável aquele call no flop do Alexander com o cara betando pote do que eu com 80 blinds pagar 2 BB para jogar em posição, tanto por hitar um flush, né, jogar aqui por um flush e por um monstro, ou pelo erro dos adversários também, que eles vão errar muito, né? Então que os caras jogou, digamos que aqui gire check. Cara, check, a gente beta, os caras podem continuar porque a gente não bloqueia, abre o turn, a gente dá outra baixa, abre o river, a gente dá outra baixa. Então, tipo assim, os caras vão errar muito no pós-flop. Então para um cara que tem habilidade para defender aquele flop com o vilão betando pote, pagando na broca, eu acredito que seja muito tranquilo jogar o pós-flop em posição, sabe? Com a mão na ipada. Correto, Alexandre? Sim. Eu acho que
Talvez eu defender ele um Dama 6, Dama 7, ó. Eu tô Boa. ajustando Eu também, é uma parada. acho que se eu cubro os blinds também, eu pensaria mais em dar esse call. Eu acho que cobrindo só o original raise, talvez eu vá pra essa mão aí. Boa. Eu tô começando a ajustar. Mas é Boa. da hora ver assim também, analisar. É esses pensamentos que a gente. É por isso que eu falo que a gente não pode ter um pensamento engessado, sabe? Tipo, é isso, isso, isso. Olha que o tanto que a gente debate essas mãos, o tanto que a gente conversa, a quantidade de pensamentos que podem existir por trás de uma mão. Então, é absorver isso e aí entender, né, em cada momento, tipo, quando optar. Cara, até naquela profundidade stack ali, e o que eu vou falar é bem o IJ totalmente exploit, mas, tipo, até o tripete com aquele dama 4 suited ali cabe, dependendo do spot. Principalmente, igual o David falou, se os blinds estiverem mais shorts também. Defendemos, three-way. Aqui, ó, isso aqui, ó. Aquele 6 e 5 é melhor do que esse As e 3. Mas eu acredito muito mais no nosso futebol. Para jogar multi-way, eu às vezes tô querendo foldar esse Ais e 3. Aham. É que a gente folda tranquilo. O importante é isso aqui, ó. Cara, defender o Big não é problema. Defender o Big, eu acho que qualquer um tem a capacidade de clicar no botão de call, saca? Mas não pode se apegar aqui, ó. Você vai ver muita gente dando call aqui para acertar a broca. E aí o cara vai dar esse raise. Isso se você não pegar o cara chovando aqui. Para acertar a broca, falar que tem backdoor, tem broca, mas isso aqui ó, é só fold. Ah, Alex, mas então do As 3 não deveria defender? Não, pode defender. Não deveria ter foldado o 6 e 5. Mas o As 3 pode defender também. Tem que só tomar cuidado no pós-flop, né? Acertar um top pair ali, a gente sabe que a gente vai estar muito dominado várias vezes, né? E não colocar todo o stack lá, né? Isso. Aqui tem. Open. Aqui dá para abrir. Cara, acho que aqui é bottom, a gente já viu, né? Tipo, quiser defender, ok, mas é fold. Esse gameplay é reg. Não sei se vocês conhecem ele. Acho que eu não gosto de defender aí, não. Tá. Não, acho que tá bem longe aí ainda. Não tá bem longe, Talvez não pode tribet por um 9 Exploit, aí, né, eu mas acho que tá entra. muito Um difícil. 9 exploit, aí. o cara que estiver abrindo muito ali, um reg, eu acho que até Mas o efetivo é muito alto também. Eu acho que nem a tribet vai ser efetiva nesse efetivo aí. não. Só foldar mesmo, né? Aqui, ó. Ó, 9-3 tá aqui, ó. Alex, Eu disse, acho que 9-5 entra, porque no 9-5 segue, né? No 9-3 não segue, não faz porra nenhuma. Aham. Mas pro cara que tem habilidade para jogar pós-flop, né? Tipo, a gente tem a referência aqui. Eu foldo, tá? Eu foldo. Mas vai chega num nível que, tipo, você tá dominando tanto a defesa, tanto o pós-flop, que, cara, não tem problema. Cara, não sei se vocês assistiram a final de um torneio do acho que foi WSOP ou WPT, que o NASA tava na HU. Velho, o NASA acabou com o cara, tipo, e jogando o quê? A habilidade dele. Então, tipo, o cara que tem a habilidade de jogar o 5 e 9 off aqui, ele joga o 3 e 9. O problema, a questão é o pós-flop. Eu foldo, tá? Dama 8 só foldamos, cara tribetou. 4 foldamos. Velho, às vezes eu quero tribetar, às vezes eu quero fletar, às vezes eu quero... Aqui nessa profundidade stack não, tá? Mas às vezes eu quero tribetar, às vezes eu quero fletar. Eu preciso me movimentar e às vezes eu quero só foldar mesmo, dependendo de quem são. Principalmente nesse dolabelo ali na esquerda ali. Foldei também. Eu acho que eu foldaria sem a bala dama. E olha, eu tava mais... Cara... Eu foldo bem tranquilo. Acho que se eu tô o cutoff e o botão, eu penso em inventar mais aí. Acho que do meio da mesa, versus o TG abrindo, eu quero só realizar a minha equidade foldando mesmo. Depende muito de quanto tempo a gente tá card dead, né? Eu, por exemplo, quando eu fico algumas órbitas sem jogar,
eu pego esse tipo de mão aí, talvez eu tribetaria, ao invés de jogar de flat. Mas eu vou dar call, eu vou jogar, eu sei que vou jogar pot multi-way, então, tipo... E aí a minha questão aqui é que eu sei que o Dolabella, apesar dele ser um jogador mais tight, ele vai ter capacidade de squeezar. Os outros... esse aqui, velho. Esse cara é muito agressivo. Esse cara, eu faço reta e mesa final com ele. Esse Gamblex aqui, ó. Se esse aqui é tight, esse aqui é agressivo demais, ó. Então, por ele ser o big, eu não fletaria, tá? Mas olhando a table draw, a gente tem todas essas opções. Foldamos, tranquilo. Abrimos. Esse cara aí também gosta, né? Abrimos agora. Agora ele não veio, não, né? Dama. Cara, sabendo que esse cara é agressivo, eu vou dar corda pra ele, tá? Check, check. Boa. Aí agora, como ele deu check, eu vou betar. Call. E nesse as... Só quando eu vou para essa delay, eu vou um pouco mais alto. Pode, tá que é um erro. Se alguém pensa de diferente de mim, mas eu acho que eu vou no mínimo meio pote aí. É padrão do meu jogo, quando eu vou pra delay bet, betar meio pote. Será que eu tô cometendo um erro, cara? Mas acho que não. Cara, não, é questão de estratégia. Por exemplo, eu gosto dessa size aqui de delay bet do Alexander. Na minha estratégia de jogo eu gosto, porque ela me permite, digamos que eu tô fazendo isso aqui com valete e 9 de espadas. Digamos que eu tô fazendo isso porque eu dei check aqui, eu não quis betar, eu dei check, o cara deu check lá, abriu meu flush draw. Eu quero betar baixo por quê? Porque se abrir um as no river, eu quero ir forte. Então, eu controlo o tamanho do pote com a minha size. Então, eu controlo. Tem algumas mãos que eu tô dominando, né? Tipo uns pares. Tem uns pocket pairs, é isso que eu ia falar. E aí, e aí o outro lado da moeda, você mantém algumas mãos que você tá ganhando. Além dele tá capado, né? Capadaço. Mas esse cara tem damas lá também, tá? Tipo, talvez agora ele não vai ter, mas esse Gambler X aí, ele vai ter damas lá também. Ele pode dar check. Eu tinha mais medo do Small ter o 7 do que esse Gambler que tem a dama. Eu acho que ele não deixa essa dama dele fraca ver um turn grátis, não. Iniciais, senhores. Tem que valer betar, né? Você vai jogar. Cara, e aí esse cara, tipo assim, se tu joga aqui de check, esse cara ele tem overpot. Então, é bom a gente fazer size mesmo. Mas a questão é difícil dele dar overpot aí, porque eu não sei se eu esse bet aí não, cara. Talvez ele não vai blefar a mão, que ele pode ter valor, né? Vocês têm dama aqui? Nesse check? Vocês têm dama? Eu tenho. Tem bastante, porque eu acho que as damas vão querer checar por ser top trinca. As trincas de 3 vão querer betar sempre, entendeu? Então, e as e dama vocês têm check? Não, as damas já quer betar. Já quero apostar. Não, as e dama acho que é 100%. Até o rei dama eu quero apostar também. Talvez eu tenha check com dama valete, dama 10. Rei, vocês têm check aqui? Não. As vocês têm check aqui? Não, porque a gente desbloqueia a dama, né? Eu quero dar check com o rei pra deixar ele betar as damas. Eu quero dar check com as pra deixar ele betar as damas. Eu só não quero dar check com dama, porque eu quero stride de damas pior, entendeu? É diferente. Bom pensamento, Aloysio. Então, tipo assim... Então, beleza. Mas o nosso range também, para um jogador decente, né? O nosso range também não é dos mais fortes. Tá o quê? Trinca. Tá em trinca nosso range aqui. Só que eu acho que a delay bet com as trincas não vai querer ir mais alto aí, por exemplo. Você vai querer... Talvez... Não, por quê? Por quê? O cara já capou. Ó, você tinha uma trinca, você checou. O cara capou o range dele.
Por que você vai betar alto aqui? Pelo intuito, né? Quando você vai fazer endurance bet, geralmente você quer ir alto. Não é questão de... Não, cara. Mas aqui, nesse spot, a gente quer extrair do que ele tem de draw. Agora a gente tem um full house. Se a gente tem dama aqui, agora a gente tem um full house. E quando a gente beta mais alto aqui, tu só vai aumentar a fold equity do cara. E fortalecer o range dele. Então, esse cara, ele tem 7-7 lá? Provável. 7-7 não. Pode ter. Pode ter, mas é muito difícil. 7-7 fez quadra agora, né? 3-3 ele tem? Não, porque o 3-3 betaria flop. Então? 7-7 também. O 7 também, você trincou o 7, ele betaria flop, ele ia pra float. Talvez tenha uma, tipo assim, talvez ele tenha um gut short, saca? Uhum. Então que tá. Não quis betar, que também Acho deveria que ter todas betado. as mãos de valor dele, ele vai saber betar flop. Acho que a única coisa que vai ter no range dele é uma dama X fraca, que ele opta por dar check back no flop, mas... Boa. Eu acho que é só isso mesmo, na real. Eu curto size baixo river. Tá. E aqui agora eu vou para outra ali, talvez meio pote, algo assim, tá? Não quero... O nosso Vala-Vala, quando ele der call, a gente tem chance de estar bastante na frente. Esse asa vai frear as damas fracas que ele tem. Mas o nosso Vala-Vala já é suficiente para ele só dar call lá com os pocket que ele tem menores lá do que Vala-Vala. E aí ele vai voltar alguns... Não tem muita coisa que ele volte, não, tá? No seu set, na minha opinião. E o que ele voltar também vai ter bastante playf lá. 6C, né, que ele tem, quer ver? Eu teria betado aqui meio pote, alguma coisa assim. Então, 8-8. Miraria tomar call dessas capado, mãos. né, o range dele em pocket, a gente fazer essa leitura em game é importante demais. Abrimos... Contra agressivo, né? Contra... Eu chovaria, tá? Eu também. Eu acho que contra agressivo eu vou... Ele é muito agressivo, cara. É porque a gente não tem info dele, mas ele é muito agressivo. Então, e tipo assim... E é um cara que ele se adapta, tá? Então, se ele... Tipo assim... Ele vê no Alexander jogar o Vala-Vala como o Alexander jogou... Talvez ele pensando que o Alexander é um cara mais tight... Aí que ele vai soltar o braço mesmo. Então eu em game contra ele e eu forbeto, chovo esse 7-7 nele. Faz sentido. Faz total sentido. O negócio é as posições. Vocês acreditam que eu tô querendo foldar isso reto? Mas se eu tô abrindo do hijack, ele faz isso aí, eu tô lá com toda certeza. Mas a gente tá abrindo do TG e ele betando, eu não sei. Mas que é EV, Tá. O que acontece? Cara, eu quero foldar isso pré-flop, velho, acredita? Oi? Eu quero foldar isso pré-flop, acredita? Cara, mas se você não... Aí vamos lá, de novo a gente vai esbarrar, tipo, se você não conhece o jogador, é um random, eu acho ok porque eles tribetam muito menos do que deveria, acho ok você foldar. Se você já conhece esse cara um pouquinho, alguma coisa, eu também acho ok esse call do Alexander. E aí eu conhecendo ele do jeito que eu conheço e sabendo do que ele é capaz, eu pego o meu 7-7 e chovo. Eu não quero jogar com ele fora de posição 7-7. Então, tipo assim, as três linhas são válidas e mais uma vez a gente precisa... Porque na minha cabeça a gente não tem as odds certas para pagar por set value. Então eu acho que a pior linha, na minha cabeça, seria o call, porque a gente se não tem as odds, a gente não pode dar o call. Mas por que a gente... Aí eu cogitaria no seu pensamento lá, se eu sei que ele é agressivo, mesmo eu tendo abrindo de UTG, então, talvez eu invente aí um chove, o que não é invenção, talvez seja até bom. Sim. Agora, assim, eu acho que esse call, na minha percepção de potiosos, no longo prazo, a gente tá perdendo muito dinheiro. A gente precisa Depende do seu pós-flop, cara. Se for para jogar por set value, entendeu? Que assim, a grande maioria não. Tem um caso desse aí por set value. Não, nós não temos 7-7 não, nós temos aqui 19% de range.
Então, tipo assim, a gente sabe qual que é o range de tribet dele lá, a gente sabe o que ele tá tribetando, sabe? Ele não é bobo, ele também sabe que da mesma forma que a gente vai dar call aqui de... Vamos lá, eu chovo esse 7-7 nele aqui. Quem chova Ais Ais e Rei Rei nele? Eu não chovo, não. Eu dou uma clique nele. Você dá clique. Quem gosta de pegar o Rei Rei, Ais Ais e dar só call na tribet? Contra agressivo, eu. E eu não. Entendeu? Mas Então, eles querem mais uma, né? Mais Ais, né? Talvez rei de call, uma dama de call, lavagem de call. eu fui por HU ontem da FT, eu abri Ais Ais, o melhor jogador da mesa me tribetou, eu dei só call nele de Ais Ais na FT. Eu trinquei o Ais lá e ele foi bala, bala, bala. Então, tipo assim, eu sei que esse cara ele vai barrelar, então, tipo assim, Ais Ais, Rei Rei eu vou jogar de call. Então, tudo isso influencia na nossa decisão, sabe? Tipo, quem é o cara? O quanto que a gente confia no nosso futebol no pós-flop? Pô, se o Alexander confia no pós-flop dele, acho muito justo. Pô, por quê? A gente tem 19% de Open aqui. Você tá abrindo quanto, Alexander, de EP? 19, eu acho. Aí, ó, então, a gente tem 19% aqui de range. A gente não tem 7-7. O cara não sabe a nossa mão. Eu acho que a tua pergunta é válida e eu acho que eu sei onde é que tu queria chegar. Se a gente tem esse call de Ais Raiz, Dama Rei Rei aqui, a gente pode dar mais calls com 7, 7, 8, 8, 5, 5 e eu concordo contigo. A gente tá meio que defendendo o range como um todo. Eu gosto ainda daquela parte do poker matemático e tal, e a minha conta aqui seria simples, eu tenho que pagar quanto para saber se Aqui, ó. vale a pena ou não. Aqui, ó, você precisa de 29%, o seu 7-7 tem 66%. Você precisa de 29% para dar esse call. O 7-7 tem 66%. Então, tipo assim... Então é bem call, né? Eu que tô errado, teoricamente. Não, David, não coloca, nenhum de vocês coloca na mente de vocês essa parada de que eu tô errado. Não. Não, vê só, porque assim, na minha cabeça, eu vou dizer aqui uma coisa assim, a gente já chegou até a discutir isso em aula. Qual tribet para mim, compare 6, 7, 7, 5, 5, para valer a pena, dito que a gente vai acertar uma em cada 10, isso a gente já olhou também, é teórico. Então eu quero ter pelo menos 10 vezes o valor para trás do valor que eu vou dar em call. Ou seja, se eu tivesse 45 para trás, eu daria esse call aí bem tranquilo, entendeu? Sem levar em consideração todo o resto, questão de pós-flop e tal, e outra, vou jogar contra outro cara que eu sei que é agressivo, ela não vai me deixar ver um turn barato, não vai me deixar jogar tranquilamente com esse 7-7, salvo quando eu acerto. Tem um cara mais passivo, que vai deixar alguns spots chegarem a turn e rever mais em conta, talvez eu pense mais. Se tivesse um agressivo, eu não quero ter esse call, não.